secretária pediu um namorado por 5.500, mas o que aconteceu a deixou ela chocada. Clara, aos 30 anos, tinha uma vida que era um ciclo tedioso de reuniões, papéis e café frio. Na cidade onde o amor parecia um mito, a solidão era sua única companheira. A rotina se arrastava e a desilusão parecia um fantasma sempre à espreita. Em uma noite de desespero, enquanto navegava pela internet, uma ideia maluca atravessou sua mente. E se ela pagasse R$ 500 para encontrar um namorado por um mês? Um verdadeiro marketing do amor. Foi assim que, em um momento de impulso, Clara redigiu um anúncio. Procurando um namorado por R$ 500. Apenas um mês, sem compromisso. Aplicações abertas. Os dias passaram e, eventualmente, um nome apareceu entre as mensagens. Diego. Charmoso. Atraente. Com um jeito de poeta. Sua foto tinha um toque de mistério. Um olhar que prometia aventuras. Ele dizia que era artista, lutando para sobreviver com sua arte em meio ao caos da vida urbana. Clara ficou intrigada. Quem poderia acreditar que o amor poderia ser encontrado assim, através de um simples anúncio e uma transaction? Quando se encontraram, o ambiente parecia palpável, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Diego tinha um jeito leve, um sorriso que poderia derreter qualquer coração, mas algo na sua risada parecia um pouco forçado, como se escondesse mais do que revelava. Clara se viu envolvida em um jogo de encenações e segredos. Cada encontro se tornava uma dança, uma apresentação em um teatro onde ambos tinham papéis a desempenhar. Os dias se transformaram em semanas e Clara começou a questionar quem realmente era aquele homem charmoso. Sua vida era marcada por pequenos descuidos e sombras que ocasionalmente surgiam em seu olhar. Em um de seus encontros, enquanto caminhavam pela praça, iluminada por lampiões amarelos, Diego mencionou vagamente um passado difícil. Algo sobre um trauma que o mantinha em correntes invisíveis. O coração de Clara se apertou. O que ele estaria escondendo? Então, a tensão cresceu e, num misto de euforia e receio, uma mensagem anônima chegou até Clara. As palavras eram diretas e cortantes. Cuidado com Diego. O passado dele pode te surpreender. Seu coração disparou. O nó na garganta se fez presente. Quem poderia enviar aquela mensagem? Doutra perspectiva, Clara se via dividida entre seguir seu coração ou proteger a vulnerabilidade que surgira após tantas interações. O mundo desabava ao seu redor e, ao mesmo tempo, florescia uma curiosidade insaciável sobre Diego. O que ele realmente era? E ali, sentada em sua mesa, com a tela do celular brilhando em sua frente, Clara decidiu que precisava descobrir a verdade. Afinal, amor e desconfiança são dois lados da mesma moeda. E em uma cidade onde o amor é tão raro, o que ela tinha a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Clara estava sentada à mesa, o coração acelerado e a mente fervilhando com a mensagem misteriosa. A verdade sobre Diego. O que ele escondia? Mal podia conter a ansiedade enquanto decidia que precisava encarar aquela situação. E para isso, ela decidiu investigar. Clara começou buscando informações nas redes sociais, tentando descobrir quem era realmente aquele homem encantador, mas enigmático. As horas passaram e, quando sua pesquisa parecia infrutífera, um clique deteve sua atenção. Uma foto compartilhada por um amigo de Diego a congelou na cadeira. Era uma imagem de um grupo de amigos em uma festa, todos sorrindo, e no fundo seu olhar se deparou com uma mulher. Clara a reconheceu imediatamente. Era Vanessa, sua colega de trabalho. Aquela mulher era mais do que apenas uma conhecida. Clara a respeitava, mas havia uma história estranha com ela. Algo que sempre parecia pairar no ar, porque Vanessa estava ali, rodeada de pessoas que pareciam tão íntimas de Diego. A inquietação tomou conta de Clara. Não hesitou em enviar uma mensagem para Vanessa, se perguntando casualmente se a amiga conhecia Diego. A resposta, no entanto, foi quase instantânea e para sua surpresa gelou o sangue em suas veias. Clara, você não deveria se envolver com ele, escreveu Vanessa. Sério, o passado dele é terrível. Você não faz ideia. Clara sentiu um frio na barriga, como se a solução para o seu dilema tivesse se transformado em uma bomba relógio. O que era esse passado? A mente dela girava. Era aquele homem encantador apenas uma fachada? Precisava saber mais. Com determinação, Clara decidiu procurar por Diego. Era hora de confrontá-lo. Não podia mais adiar. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade, seu telefone apitou. Uma mensagem anônima. Cuidado, Clara. Ele não é quem você pensa. Seu coração disparou. O que acontecia com ela? Estava sendo observada. Decidiu ignorar os alertas e continuou até o bar onde haviam marcado. De se encontrar. Quando Clara chegou, os olhos de Diego a acolheram com um brilho que, em outra situação, poderia ter derretido qualquer um. Mas algo estava diferente. Ela sentiu a insegurança lhe consumindo. O desejo de acreditar na boa intenção dele se transformando em desconfiança. Oi, Clara! Diego a cumprimentou com aquele sorriso cativante, mas havia uma tensão nos ombros dele. Clara respirou fundo. Decidiu que era hora de colocar todas as cartas na mesa. Diego, eu preciso saber o que está por trás do seu passado, esse rumo de sombras que o cerca. Eu vi fotos suas com a Vanessa e ela mencionou coisas que me deixaram preocupada. A voz dela tremia, mas suas palavras eram firmes. Diego hesitou, os olhos dele desviaram para o chão e por um instante a jovialidade se desfez, dando lugar a um homem vulnerável. Clara, você precisa entender. Antes que pudesse terminar, a porta do bar se abriu com um estrondo e uma figura conhecida entrou, um homem robusto, com um olhar feroz e cansado. O bar inteiro virou a atenção para ele. Diego, você acha que pode fugir? A voz era uma explosão. Estamos esperançosos até que você retorne. Clara sentiu um frio na espinha. Não apenas o tom do homem era ameaçador.
Mas o olhar que Diego lançou a ele era de puro pânico. A que ele estava fugindo? Uma onda de adrenalina a invadiu. Você realmente não sabe com quem está se metendo, o intruso disse, avançando. Atenção no... ficou pesada. As pessoas começaram a cochichar e Clara se deu conta de que o que começou como um romance inusitado agora poderia se transformar em algo muito mais complexo e perigoso. Seu coração batia descontrolado enquanto ela se perguntava que vida Diego realmente levava e como ela se tornara parte disso. A incerteza tomou conta e Clara percebeu que agora estava pisando em um território cheio de segredos obscuros e repercussões imprevisíveis. Clara ficou paralisada ao ver aquele homem robusto. O ambiente ao redor se silenciou, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que aconteceria a seguir. As vozes que murmuravam se tornavam um ruído distante, enquanto o olhar de Diego se enchia de desespero. O que você está fazendo aqui, Carlos? Ele não parecia nem um pouco calmo. Clara sentiu um aperto no peito. Carlos avançou lentamente, cada passo dele ecoando como um tambor em sua mente. A tensão era palpável e Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Você sabe que não pode escapar assim. A gente precisa conversar, ele disse, a voz carregada de uma autoridade que fazia um frio lhe percorrer a espinha. Eu não estou fugindo de nada, Diego respondeu, tentando se mostrar firme. Mas sua voz traiu um tremor. Clara pôde perceber que a situação estava prestes a se desenrolar em algo muito maior do que um simples encontro entre apaixonados. Antes que pudesse intervir, Carlos se aproximou mais e olhou para Clara com um brilho de desprezo. E você, garota, deveria ter mais cuidado com quem se envolve. Ele não vale seu tempo. As palavras eram afiadas, como se a advertência fosse uma faca cortando o ar. Clara sentiu o sangue ferver. Como ele podia ser tão rude? Quem você pensa que é? Desafiou, mas ao mesmo tempo a insegurança se instaurou dentro dela. O que ela realmente sabia sobre Diego? Ele estava sendo ameaçado ou era o oposto? Eu sou alguém que não quer que você se machuque, Carlos respondeu, seu tom agora mais sério. Diego tem um passado, e não é só um passado qualquer. Ele é o responsável por algo muito maior do que você imagina. A última parte da frase deixou Clara intrigada, mas também apavorada. A imagem de Diego começou a desmoronar em sua mente. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A janela do bar explodiu em fragmentos de vidro e um grupo de homens mascarados invadiu o lugar. O som do vidro se quebrando foi ensurdecedor e Clara sentiu o pânico tomar conta. Os gritos das pessoas se misturaram ao alvoroço, enquanto todos corriam em direções opostas. Diego imediatamente foi para a frente de Clara, protegendo-a com seu corpo. Não! Fiquem longe dela! Sua voz era potente, mas tremia com uma mistura de medo e desespero. Ao olhar para ele, Clara viu algo que a deixou em choque. Não era apenas o amor que sentia, mas uma nova percepção. Ele não estava apenas fugindo de um passado. Ele estava sendo caçado. Os homens mascarados gritaram ordens e a cena tornou-se um caos absoluto. Algumas mesas foram derrubadas, pessoas se escondendo em qualquer lugar que podiam. Entre o tumulto, Clara vislumbrou Carlos, que estava agora encarando Diego com uma mistura de raiva e tristeza.
Eu não queria que você estivesse aqui. Era para ter sido diferente, ele gritou no meio da confusão. Diferente como? Perguntou Diego, ofegante, mirando os olhos do companheiro. O clima de tensão entre eles era como um fio prestes a se romper. As luzes do bar começaram a falhar, enquanto o som da sirene da polícia ecoou ao longe. Clara se perguntava se havia algo mais nessa história do que ela pensava. Que segredos estavam interligados ali? E então, um dos homens mascarados apontou uma arma para Diego. É seu fim, artista! Você não escapará mais! A cena parou. Clara sentiu seu coração parar. Tudo o que ela conhecia, o dating por dinheiro, a nova paixão, se dissolveu num instante. O que Diego realmente era? Que passado ele estava escondendo? Por que Carlos estava tão envolvido nisso? A única certeza que sobrou foi o medo que se instalou em seu peito e a necessidade desesperada de descobrir a verdade. Mesmo que o custo fosse alto, Diego ficou paralisado, como se um bloco de gelo tivesse tomado conta de seu corpo, enquanto o homem mascarado apontava a arma. O bar se tornou um mar de caos, com pessoas gritando e se escondendo. Mas no meio daquela tempestade, Clara viu algo diferente nos olhos de Diego. Aquela mistura de pânico e resolução. Escuta, Carlos! Diego gritou, a voz tremendo, mas firme. Não preciso acabar assim. Eu não quero mais fazer isso. Carlos riu, um som cruel que cortava o ar. Já estamos no fundo do poço, Diego. Não adianta fingir que tudo está bem. A tensão era palpável, o suor escorrendo pela testa de Clara, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Então, quando tudo parecia estar prestes a explodir, algo inesperado aconteceu. Um dos homens mascarados, aparentemente menos endurecido que os outros, hesitou. Ele olhou para Diego, depois para Clara, como se estivesse lutando internamente. Nesse instante, a janela do bar não foi a única a quebrar. O cristal de uma porta nos fundos estourou e uma figura saltou para dentro. Era uma mulher. Seus cabelos curtos e desgrenhados, a roupa simples, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ela apontava uma arma, mas não para Diego. Soltem ele! Sua voz soava como uma ordem, não um pedido. Estou aqui para pegar Diego e não deixarei que eles o machuquem. A sala ficou em silêncio. Clara piscou, confusa. Quem era ela? O que estava acontecendo? Diego parecia tão perdido quanto ela. Quem você pensa que é? Carlos retrucou, incrédulo. Sou Miriam, e ele é meu irmão. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele não fez nada. Ele estava apenas tentando se proteger. As palavras de Miriam dançavam entre o medo e a raiva. E por um momento, Clara esqueceu do caos ao seu redor. Seu irmão, Diego sussurrou, o choque estampado em seu rosto. Clara pode ver uma luz de compreensão passando pelos olhos dele. Uma conexão que ele pensou ter perdido. Carlos parecia perder o controle. Você está louca, Miriam? Ele deve pagar pelo que fez. Não vou deixar você estragar tudo. Sua expressão era uma mistura de fúria e medo. Ele encarava Miriam como se ela fosse uma traição. Um fardo que ele não estava disposto a carregar. A adrenalina pairava no ar e Clara estava paralisada. Tudo o que conhecia sobre Diego estava desmoronando. Ele tinha um irmão? O passado que ele nunca mencionou? O que mais estava escondido? Miriam olhou fixamente para Diego, os olhos cheios de desespero. Desculpa por tudo isso. Eu tentei.
Mas agora, você precisa se afastar deles, Diego. Eles não são quem você pensa que são. Nesse momento, um dos homens mascarados avançou e Diego soltou um grito de desespero. Miriam, não! Cuidado! Mas era tarde demais. O homem empurrou Miriam de lado, fazendo-a perder o equilíbrio e despencar para o chão. Em segundos, o bar inteiro estava em uma frenética luta. Os gritos misturavam-se ao barulho de móveis sendo derrubados, e Clara se viu sendo empurrada para o lado. Os policiais finalmente chegaram, e sirenes ecoavam de todos os lados. Mas a situação estava longe de ser resolvida. Clara tentou se concentrar, mas tudo se desdobrava tão rapidamente. Diego, agora em meio ao caos, encarava Carlos com uma determinação renovada. Você não pode fazer isso! Nós somos mais do que isso! Antes que pudesse compreender completamente os laços que se formavam na frente dela, uma segunda explosão ecoou, desta vez vindo do fundo do bar. Uma bomba? Não. Sim. O chão estremeceu e tudo voou para o ar. Clara caiu e o mundo ficou escuro. Levou alguns instantes até que Clara conseguisse levantar a cabeça, mas quando fez, o que viu a deixou em estado de choque. O bar estava em ruínas e não havia sinal de Diego ou Miriam. Carlos havia desaparecido e os homens mascarados tinham sumido nas sombras, levando consigo tudo o que lhe era familiar. Ela estava sozinha, cercada por um manto de destruição e mistério. O que tinha acabado de acontecer? Que relação era essa? Entre Diego e Miriam e Carlos? Clara sentiu um frio na barriga. Tudo o que ela conhecia, a história que pensava que era, agora estava distorcida. No meio dos escombros, uma sombra se movia. Clara ficou tensa, sem saber o que esperar. Estava prestes a descobrir algo ainda mais sombrio sobre todas aquelas conexões. O passado de Diego poderia não ser o único segredo prestes a ser revelado. Clara se levantou, as pernas tremendo sob o peso do pânico. O bar estava num completo caos e sua cabeça girava entre perguntas e incertezas. Onde estavam Diego e Miriam? O que aconteceu com Carlos? A fumaça ainda pairava no ar e o cheiro de pólvora e destroços a envolvia como um manto sufocante. Ela olhou ao redor e viu pessoas tentando sair, algumas chorando, outras gritando. Um homem do lado abraçava uma mulher, ambos com rostos pálidos, enquanto outros se empurravam em direção à saída. Mas Clara não conseguia pensar em outra coisa, a não ser Diego. Alguma coisa lhe dizia que ele ainda estava por perto. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma sombra se movia entre os escombros, e antes que pudesse processar, uma figura surgiu. Uma mulher. A primeira reação de Clara foi de alívio, mas logo a sensação de confusão tomou conta. O rosto dela era familiar, mas Clara não conseguia identificar de imediato. Aqueles olhos, um brilho que a deixava inquieta. Clara! A mulher gritou, enquanto corria na direção dela. Você precisa me ouvir. Não há tempo. Eles vão voltar a qualquer momento. Era Vanessa, sua colega de trabalho. Mas algo nela parecia diferente. O jeito que olhava, a urgência na voz, tudo isso parecia fora do lugar. Vanessa?
O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Clara mal conseguia compreender. A expressão de Vanessa era uma mistura de medo e determinação. Diego não é quem você pensa. Ela disparou, sem qualquer rodeio. Ele está envolvido em algo muito maior do que nós duas. As palavras da colega foram como uma lâmina cortando o ar. E Clara sentiu um frio na espinha. Como assim? O que você sabe? Pânico e raiva. Ele pode ser uma ameaça. E você está em perigo. Clara estava confusa, ainda tentando juntar as peças. Você não pode ser séria. Nós tivemos momentos bons juntos. O que você quer dizer? O que Diego esconde? Ele não é só um artista, Clara. Eu não posso entrar em detalhes, mas ele tem um passado sombrio, uma ligação com coisas que você não imagina. As palavras dela se tornaram mais baixas, como se temesse ser ouvida. Eu não posso deixar você se envolver com isso. Você não pode confiar nele. A confusão começou a arder e uma tristeza profunda tomou conta de Clara. Aí, de repente, um estrondo forte reverberou através do bar, trazendo a atenção de todos de... Volta ao caos! A porta dos fundos foi arrombada e o grupo de homens mascarados voltou, agora com um olhar ainda mais intenso e ameaçador. Encontramos você, Diego! Um deles gritou, segurando uma arma. O pânico tomou conta de Clara novamente. Ela olhou para Vanessa, sem saber para onde correr. Mas, no mesmo instante, uma voz conhecida ecoou pela sala. Parem! Não toquem nela! Era Diego. Ele havia aparecido, mas o olhar em seu rosto era diferente. Não era a expressão encantadora que ela estava acostumada, mas uma séria determinação. Você veio para nos salvar, irmão? Carlos, agora de volta ao centro da cena, zombou com um sorriso cruel. Que bonito! Como sempre, Diego, sempre em busca de redenção. A tensão era palpável. Diego parecia estar contra dois mundos. Um lado o que tinha com Clara e do outro o que fugia. Mas quando viu os homens mascarados atrás dele, algo quebrado dentro dele se iluminou. Carlos, eu não tenho nada a ver com isso. Foi nesse instante que a mulher que adentrou antes, Miriam, voltou a aparecer. Mas agora algo havia mudado. Ela levantou a arma com uma intensidade feroz, apontando não para os homens, mas para Diego. Clara não conseguia acreditar no que via. Você mentiu para mim, Diego. A culpa é sua. Você me trouxe para isso e agora vai arcar com as consequências. As palavras de Miriam cortaram o silêncio, congelando todos em choque. Diego, antes um amante apaixonado, agora parecia um homem em risco. Clara sentiu o coração acelerar. A pressão que a envolvia foi ao auge. Miriam, não! Vocês são irmãos, não é? O que está acontecendo aqui? Sua voz soava desesperada, enquanto todos os olhares se concentravam nos dois. Você não percebe, Clara? Miriam gritou, lágrimas escorrendo. Ele não é apenas meu irmão, mas também um fugitivo. Ele é acusado por um crime que nunca cometeu. E agora, todos nós estamos envolvidos. A revelação bateu como um soco no estômago. A verdade que ela tentava evitar. O amor, os sonhos, tudo desmoronando diante dela. Enquanto Clara tentava entender o que antes parecia uma história de amor, agora se transformava em uma teia de mentiras, traições e segredos. Ao olhar para os rostos ao seu redor, ela percebeu que a verdade
tinha um peso maior do que qualquer romance. O crime, a fuga. O que significava estar com Diego agora? A sirene da polícia soou mais alta, anunciando uma mudança iminente. Enquanto o caos ao redor crescia, Clara ficou estática. Qual era a verdade? Seu amor era um aliado ou um inimigo? No meio de tanta confusão, uma pergunta ecoou. Até onde ela iria para descobrir a resposta? Os olhos de Diego a fitavam, contemplando um futuro obscuro e incerto. E assim, a vida de Clara estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada, o coração acelerado, enquanto olhava para Diego e Miriam. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou no ar. Não! Era a voz de Carlos, mas não soava como um pedido. Era um aviso. Um desespero que cortou o silêncio. Desculpem, mas isso precisa acabar agora! Carlos puxou algo do bolso. Um artefato. Pequeno, mas Clara reconheceu de imediato. Era uma bomba. Um dispositivo comprimido em suas mãos. Luzes piscando. Um hino de destruição prestes a se soltar. O pânico tomou conta dela. Saiam daqui! Gritou. Mas a adrenalina estava em um nível histórico. Carlos, não! Você não pode fazer isso! Diego avançou um passo, sem pensar. O olhar de desespero no rosto dele foi como um gélido balde de água. Eu não sou quem você pensa que sou! Ele gritou. Miriam paralisou, confusa entre a lealdade ao irmão e suas emoções por Diego. O caos retomou seu curso. A quantidade de pessoas lutando para sair aumentava a cada segundo, e o ar estava pesado de fumaça e gritos. Carlos, com um olhar de frieza, ignorou os apelos e a tensão crescente. Se você não quiser que tudo acabe aqui, você tem que escolher, Diego. Escolher? O coração de Clara gritava, mas Diego parecia estar perdendo a batalha interna. Ele olhou para Clara, então para Miriam. A única escolha que eu faço é pela minha liberdade. Uma determinação tomou conta dele, mas o gesto era de desespero. Você não me detém mais, Carlos. Não posso mais viver nessa mentira. E com aquela declaração, algo que Clara não imaginava que poderia acontecer, ocorreu. Miriam, apaixonada e confusa, viu a fragilidade na voz do irmão e derramou lágrimas. Diego, eu fiz isso tudo por você, mas não percebi o quanto isso estava te destruindo. A declaração que era crua, pura e cheia de dor. Num piscar de olhos, o ambiente ficou ainda mais tenso. Então encaie as consequências, Diego. E não se esqueça que você pode levar Clara junto. Carlos gritou, apertando um botão no dispositivo. Os LED começaram a piscar com mais intensidade. Foi como se o tempo parasse. Clara e Diego trocaram um olhar profundo. Um momento eterno em meio ao caos. O desespero tomou conta dela. Não, não, não. Ela estava ali para amar, para descobrir o que era real, não para se tornar parte de um plano apocalíptico. Segundos se passaram, mas pareciam horas. Um ranger de metal cortou o ar e o dispositivo então apitou. Miriam pulou na frente de Carlos. Sua ação foi impulsiva e cheia de amor fraternal. Não! Se você apertar, desperdicará o que a gente tem. Ela estava disposta a dar sua vida pela proteção do irmão, pelo amor que ainda não compreendia completamente. Carlos hesitou. A confusão cruzou seu olhar, mas a fúria voltou com mais força. Você não sabe o que está fazendo, Miriam. Isso não é só sobre nós. O peso das palavras caiu sobre todos, enquanto o dispositivo clareava no ar. Então, de repente, um som ensurdecedor. A porta de saída estourou.
dando passagem a um grupo de policiais armados que invadiram o bar em formação. Polícia, todos no chão. As vozes ecoaram como... Tufões. Clara rapidamente se virou. Não, gente! O que está acontecendo? O controle estava se perdendo e o ar ficava cada vez mais escasso. Diego olhou para ela e naquele momento brilhou uma verdade. Ele já estava decidido. Clara, não me deixe! A súplica foi feroz, uma luta de emoções, mas surgiu outro grito. Miriam, viva e determinada, lançou-se em direção a Carlos. Não! E então tudo parecia uma sequência de eventos fora de controle. O dispositivo estourou em um flash de luz e fumaça, e Clara fechou os olhos, pressionando a mão contra a testa. O que estava esperando por ela do outro lado da explosão? Quando os olhos dela se abriram, tudo havia mudado. O bar estava em ruínas, mas de alguma forma, aqui, entre as cinzas e outros rostos assombrados, Clara estava diante de uma nova realidade. O que ela não sabia era que uma dança de destinos estava prestes a unfold. Um misto de amor, mentira e um passado até então desconhecido. Clara olhou de volta para onde estavam Diego e Miriam. Onde estavam? Que decisão ela tomaria agora que o mundo tinha mudado? E mais crucial, seria um amor que ela poderia segurar ou um eco de dor que a marcaria para sempre? A incerteza continuava a pairar no ar, enquanto tudo ao redor pulsava em mistério. Clara estava paralisada, o coração acelerado, enquanto olhava para Diego e Miriam. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou no ar. Não! Era a voz de Carlos! Mas não soava como um pedido. Era um aviso, um desespero que cortou o silêncio. Desculpem, mas isso precisa acabar agora! Carlos puxou algo do bolso. Um artefato pequeno, mas Clara reconheceu de imediato. Era uma bomba, um dispositivo comprimido em suas mãos, luzes piscando, um hino de destruição prestes a se soltar. O pânico tomou conta dela. Saiam daqui! Gritou. Mas a adrenalina estava em um nível histórico. Carlos, não! Você não pode fazer isso! Diego avançou um passo, sem pensar. O olhar de desespero no rosto dele foi como um gélido balde de água. Eu não sou quem você pensa que sou, ele gritou. Miriam paralisou, confusa entre a lealdade ao irmão e suas emoções por Diego. O caos retomou seu curso. A quantidade de pessoas lutando para sair aumentava a cada segundo. E o ar estava pesado de fumaça e gritos. Carlos, com um olhar de frieza, ignorou os apelos e a tensão crescente. Se você não quiser que tudo acabe aqui, você tem que escolher, Diego. Escolher? O coração de Clara gritava, mas Diego parecia estar perdendo a batalha interna. Ele olhou para Clara, então para Miriam. A única escolha que eu faço é pela minha liberdade. Uma determinação tomou conta dele, mas o gesto era de desespero. Você não me detém mais, Carlos. Não posso mais viver nessa mentira. E com aquela declaração, algo que Clara não imaginava que poderia acontecer, ocorreu. Miriam, apaixonada e confusa, viu a fragilidade na voz do irmão e derramou lágrimas. Diego, eu fiz isso tudo por você, mas não percebi o quanto isso estava te destruindo. A declaração era crua, pura e cheia de dor. Num piscar de olhos, o ambiente ficou ainda mais tenso. Então encare as consequências, Diego, e não se esqueça que você pode levar Clara junto.
Carlos gritou, apertando um botão no dispositivo. Os LED começaram a piscar com mais intensidade. Foi como se o tempo parasse. Clara e Diego trocaram um olhar profundo. Um momento eterno em meio ao caos. O desespero tomou conta dela. Não, não, não! Ela estava ali para amar, para descobrir o que era real. Não para se tornar parte de um plano apocalíptico. Segundos se passaram, mas pareciam horas. Um ranger de metal cortou o ar, e o dispositivo então apitou. Miriam pulou na frente de Carlos. Sua ação foi impulsiva e cheia de amor fraternal. Não! Se você apertar, desperdicará o que a gente tem! Ela estava disposta a dar sua vida pela proteção do irmão, pelo amor que ainda não compreendia completamente. Carlos hesitou. A confusão cruzou seu olhar, mas a fúria voltou com mais força. Você não sabe o que está fazendo, Miriam. Isso não é só sobre nós. O peso das palavras caiu sobre todos, enquanto o dispositivo clareava no ar. Então, de repente, um som ensurdecedor. A porta de saída estourou, dando passagem a um grupo de policiais armados que invadiram o bar em formação. Polícia! Todos no chão! As vozes ecoaram como trovões. Clara rapidamente se virou. Não, gente! O que está acontecendo? O controle estava se perdendo e o ar ficava cada vez mais escasso. Diego olhou para ela e naquele momento brilhou uma verdade. Ele já estava decidido. Clara, não me deixe! A súplica foi feroz. Uma luta de emoções. Mas surgiu outro grito. Miriam, viva e determinada, lançou-se em direção a Carlos. Não! E então tudo parecia uma sequência de eventos fora de controle. O dispositivo estourou em um flash de luz e fumaça. E Clara fechou os olhos, pressionando a mão contra a testa. O que estava esperando por ela do outro lado da explosão? Quando os olhos dela se abriram, tudo havia mudado. O bar estava em ruínas. Sem sinal de Diego ou Miriam, Clara olhou em volta confusa. E então viu algo na mesa ao lado. Uma mala. Uma mala que não estava lá antes. Ela se aproximou, o coração disparando. Puxou a mala para mais perto. O que estava acontecendo? Por que aquela mala parecia tão familiar? Assim que abriu, um sorriso congelou em seu rosto. Dentro não havia dinheiro ou objetos normais. Havia fotos. Fotos antigas, em preto e branco. E a primeira imagem que viu a deixou em estado de choque. Era Diego, mas ele estava em uma cena de um protesto violento. Ao lado dele, ela reconheceu uma pessoa. Era Carlos, seu olhar cheio de raiva. Clara ficou paralisada, absorvendo a revelação. Na próxima foto, outro homem com um semblante rígido também estava presente. E Clara reconheceu. Era o pai de Carlos, um político influente, um homem de poder e mistério. Agora as peças estavam se juntando. Diego não estava apenas fugindo de um passado sombrio, mas se entrelaçando com um jogo ainda maior, com implicações que ela não conseguia compreender. Mas havia mais. Clara encontrou um envelope amarelado com uma única folha dentro. As palavras a atingiram como uma flecha. A verdade sobre o passado de Diego e sua ligação com a família de Carlos. Era uma nota, uma revelação que mudaria tudo. Antes que pudesse lê-la, um estrondo ecoou novamente.
Clara olhou para a porta e, desta vez, um grupo totalmente diferente invadiu o bar. Um grupo de homens de terno, com expressões frias e vinculadas a um poder que parecia intocável. Vamos, Clara! Um deles disse, e seu coração parou. Era o seu nome. Você vai descobrir a verdade sobre Diego. Agora! E assim, o que começou como um simples encontro entre apaixonados, agora se tornava uma jornada por segredos familiares, traições e um passado que todos tentavam esconder. A incerteza pairava sobre ela, e a única coisa que sabia era que a verdade poderia doer mais do que qualquer outra coisa. O que mais estava sendo escondido? A curiosidade se transformou em medo, e a vida de Clara, que a princípio parecia um romance, agora se tornava um tiro no escuro. O que viriam a descobrir? Clara não conseguia pensar claramente. O ar estava pesado, e a presença dos homens de terno fazia seu coração disparar. Eles a chamaram pelo nome como se soubessem exatamente quem ela era e o que tinha descoberto. Ela mal podia refletir antes que um deles, com um olhar severo e comando no tom de voz, se aproximasse. Você vai descobrir a verdade sobre Diego. Agora! O que isso significava? Clara olhou em volta, tentando encontrar algo, alguém, qualquer coisa que a ajudasse a entender. Mas tudo que viu foram rostos perplexos e iluminados pela fumaça. Esse grupo não estava ali para ajudar. Ela estava em perigo, e cada fibra do seu ser gritava para correr. Mas antes que tinha apontado a arma para Diego, entrou sem saber que a polícia estava prestes a cercar o bar. O homem, agora com seu rosto coberto por uma máscara, olhou para Clara e os homens de terno e gritou: "É uma armadilha! O tempo acabou!" A frase ecoou e o ambiente se transformou em um caos absoluto. Clara congelou. Um dos homens de terno, o que parecia ser o líder, olhou com desdém e ativou um comunicador que estava preso ao cinto. "Precisamos evacuar! Agora!" Neste instante, tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo. Denver, o homem que havia entrado, olhou para Clara e, em um gesto rápido, fez sinal para ela se afastar. "Corra! Eles vão fazer algo horrível!" E então ela viu. O dispositivo que Carlos segurava começou a apitar. As luzes piscavam em um ritmo frenético. E ela percebeu que ele tinha ativado algo. "O que está acontecendo?" Sua voz estava quase em um sussurro, mas o horror a atingia com força. Carlos, agora em um estado de desespero, gritou: "Ninguém pode sair! Se alguém sair, todos vão se arrepender!" O que se seguiu foi uma explosão de ação. As portas foram arrombadas e a multidão começou a gritar, tentando encontrar uma saída. Clara virou-se, sua mente a compelindo a correr. Mas uma frase a atingiu como um soco no estômago. "Você não pode escapar de quem você realmente é." As palavras pararam Clara no lugar. Era como se o tempo tivesse se desdobrado. Ele estava se referindo a Diego. A verdade estava se formando em sua mente, mas ela não tinha certeza do que isso significava. Naquele instante, um segundo a separou de um grito abafado. "Espere! O que você sabe sobre Diego?" Clara conseguiu perguntar, mesmo com o coração disparado. A face de Denver ficou sombria. Ele pareceu hesitar um segundo, mas então, com o olhar suplicante, respondeu: "Ele não está apenas fugindo.
Ele está envolvido em uma rede que pode ser muito mais perigosa do que você imagina. As palavras dele estavam impregnadas de uma verdade que Clara não estava pronta para aceitar. Ela olhou de Denver para Diego, que estava lutando contra os homens de terno, esperando que ele conseguisse escapar. Mas seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Então, algo de terror aconteceu. Uma explosão repentina sacudiu o lugar. A janela estourou e detritos voaram. Clara caiu ao chão com as mãos cobrindo a cabeça. Ao olhar para cima, tudo parecia confuso. Em meio à fumaça, Clara viu Diego. Não era o mesmo homem que ela conhecia. Seu rosto estava coberto de uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Um misto de medo e raiva. Então, um dos homens mascarados se aproximou dele. Você sabe o que tinha que fazer, Diego! Não nos deixe com essa opção. As palavras viajaram pelo ar, pesadas como chumbo. Era um ultimato. Algo estava prestes a ser revelado que mudaria tudo. Clara sentiu um ponto de virada. Diego, o que está acontecendo? Gritou, mas ele não parecia ouvi-la. Seus olhos estavam fixos em algo mais. Naquele momento, Carlos fez uma revelação que desmoronou o mundo à sua volta. Eu sei que você é o filho do senador. Você não pode fugir de sua herança. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. As peças finalmente se juntaram. Que? Ela olhou para Diego, agora percebendo que tudo o que acreditou estava prestes a ruir. Ele havia escondido isso dela. E tudo, cada momento, cada sorriso agora parecia um colo que disfarçava uma tempestade. O caos ao seu redor se intensificava e a verdade se tornava cada vez mais opressora. O que significava isso para ela? E para Diego? Clara começou a entender que ela não era apenas uma espectadora, mas parte de algo muito maior, muito mais sombrio, uma rede de mentiras que se entrançavam de maneira imprevisível, como um feitiço que não poderia ser desfeito. As luzes piscando, a fumaça e as vozes se misturavam, formando uma sinfonia caótica que ecoava em sua mente. E enquanto tentava processar essa nova verdade, o futuro que tinha vislumbrado com Diego parecia agora uma ilusão prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? E, principalmente, como ela poderia voltar atrás? Clara sentiu que estava prestes a entrar em um abismo e, assim, a dúvida a envolveu. O amor ainda era possível? Ela estava prestes a descobrir a verdade, mas a um custo que poderia ser devastador. E assim, sem saber o que a esperava, Clara se preparou para o desconhecido. Clara não conseguia pensar claramente. O ar estava pesado e a presença dos homens de terno fazia seu coração disparar. Eles a chamaram pelo nome, como se soubessem exatamente quem ela era e o que tinha descoberto. Você vai descobrir a verdade sobre Diego agora? Aquelas palavras soaram como um eco, reverberando em sua mente. O caos à sua volta, a fumaça, os rostos de desespero. Tudo se misturava em um turbilhão confuso. Enquanto tentava entender a situação, uma mão firme agarrou seu braço. Olhou para o lado e viu Denver, o homem que entrou com o aviso. Agora estava quente de urgência. Vá, Clara, é a sua chance! Ele gritou. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor provocou uma nova explosão de gritos. Carlos, em um momento de desespero,
apertou o dispositivo. A luz piscou intensamente e o chão tremeu sob seus pés. Cuidado! Gritou Diego, seu olhar agora enérgico. E em um movimento impulsivo, eu com Carlos sentia de supra. Você não precisa fazer isso. Mas os olhos de Carlos estavam cheios de uma determinação que Clara nunca tinha visto. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta dos fundos se abriu com violência e uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher. Clara ficou paralisada. A mulher chegou tão rápido e seus olhos estavam cheios de uma intensidade voraz. Eu lamento por isso, irmão, a mulher disse, com uma voz suave, porém autoritária, mas você não pode continuar fugindo. Clara sentiu o coração na garganta. Irmã de quem? E quem era ela? Diego parou e a confusão dominou seu rosto. O quê? Kátia, o que você está fazendo aqui? A revelação despencou como um peso sobre todos. Eu não posso deixar que isso que você está fazendo continue. Você está se colocando em perigo e levando todos com você. A frustração estava evidente na voz dela. O que era essa história? Essa família repleta de segredos. Kátia, fique fora disso! Carlos gritou, nervoso e ameaçador. De repente, as luzes piscaram mais uma vez e na fração de segundo em que todo mundo estava distraído, Clara sentiu um impulso dentro dela. O nome de Diego agora cheirava a traição. Ele a mantinha à margem, enquanto suas raízes familiares se revelavam numa rede de manipulação. E, antes que pudesse compreender completamente, Kátia girou seu corpo e, em um movimento rápido, ela apontou uma arma para Carlos. Pare com isso, Carlos. Você não vai machucar mais ninguém. O tom dela era firme e aquilo fez Clara estremecer. Mais fogo na linha de frente. O que mais a deixou perplexa foi o olhar que passou entre Diego e Kátia. Era como se houvesse um histórico, uma história trágica que eles compartilhavam. A tensão estava a mil. Uma mistura de amor antigo, dor e traição fluía entre eles, enquanto a realidade envolvia Clara como uma névoa pesada, quando, de repente, no auge da confusão, um grito ecoou. Fire! As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Em um ápice, o dispositivo nas mãos de Carlos explodiu, lançando todos ao chão. O estourar de vidro e gritos intensificaram-se, e Clara tentou se proteger, mas o impacto a derrubou. A fumaça subiu enquanto as sirenes se aproximavam, e quando ela conseguiu levantar a cabeça, tudo parecia diferente. O que era um café agora se transformava em um campo de batalha. Olhando em volta, estava cercada pelo caos absoluto. Os homens de terno lutavam contra o tempo para se recompor, mas Clara percebeu que, no meio da confusão, Kátia desaparecera. Um grito a fez girar. Diego! Ela o viu no canto, lutando para se levantar, e um pensamento cruzou sua mente. Ele sempre soube. Não era só um artista. E agora, tudo o que ela achava que sabia sobre ele se desmanchou. Clara, escute! Diego gritou. E sua voz era uma mistura de urgência e desespero. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Não é só sobre mim. E aquele momento de choque transformou-se em uma revelação capaz de mudar tudo. O que está sendo revelado não é apenas a minha ligação com a família. Você é parte disso. As palavras cortaram como um golpe. O que ele queria dizer com isso? Numa fração de segundo, tudo se iluminou e escureceu. Clara não estava apenas se envolvendo em um romance.
Ela estava prestes a entrar em uma batalha conturbada por segredos, um passado que ela nunca soube que compartilhava. Qual era o papel dela? Como ela era parte do que estava acontecendo? O tempo pareceu parar novamente. A verdade estava se aproximando, mas a confusão e as explosões ao redor queimavam. Uma escolha se formava diante dela, mas a única certeza era que as revelações a levariam a um abismo que poderia consumi-la. Um futuro incerto estava surgindo, e enquanto a fumaça dançava ao redor, Clara sentia que estava prestes a desvendar um mistério que mudaria suas vidas para sempre. Clara estava paralisada. O peso da verdade a atingiu como uma onda. Diego? Filha do senador? O que mais ele escondia? A adrenalina corria nas suas veias, enquanto a fumaça esmaecia sua visão. Você está mentindo! Gritou Carlos, se debatendo entre o pânico e a raiva. Algo profundo dentro dela estava se quebrando. Diego se aproximou. Sua expressão desesperada implorava por compreensão. Clara, eu jamais quis que você soubesse assim. Eu não sou esse monstro que você pensa. A voz dele soava trêmula, enquanto os sons ao redor tornavam-se indistintos. As sirenes da polícia estavam mais próximas, ultrapassando o tumulto, como um sinal de que algo grande estava se desenrolando. Os homens de terno trocaram olhares. Eram membros de uma organização envolta em sombras mais profundas que Clara poderia imaginar. Vamos, Clara! Precisamos sair agora! Gritou Denver, puxando-a pela mão. O impulso dela era de ficar, de perguntar o que Diego realmente era. A adrenalina e o medo a puxavam em direções opostas. Miriam! Diego gritou, o desespero soando como relâmpagos. Não! Não! Mas o chamado dele ecoou sem resposta. Miriam, a irmã que ele tanto protegido, desaparecera naquela confusão. Uma nova cena de caos se formava quando a fumaça tornava o ar quase irrespirável. Mas Clara não podia ignorar a força da ligação que sentia por Diego. Não! Eu não posso simplesmente sair e deixar tudo isso para trás. A voz dela ecoou no ar espesso. Ela queria respostas. Precisava entender. O que mais estava escondido? Foi quando a porta se abriu abruptamente. Kátia, a chegada inesperada, retornou. E o olhar dela filtrava tanto medo quanto determinação. Uma tempestade interna. Diego, precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Como você pode estar do lado deles? Gritou Carlos, exausto. A tensão aumentou como um balão prestes a estourar. Clara sentiu seu coração acelerar. Seria esse o fim? Ela não queria que tudo acabasse assim. E então, uma explosão! O dispositivo que Carlos segurava estourou em uma parede de luz. Clara mergulhou ao chão, o calor a cercando. O bar estava em ruínas, e quando ela conseguiu se levantar, a estrutura tinha mudado drasticamente. As luzes piscavam e as vozes se tornaram gritos, mas em meio ao caos, Diego estava lá. Ele agarrou a mão dela, os olhos fixos, determinada a manter a conexão viva. Clara, precisamos ir! Eu posso explicar tudo! Você vai me prometer que não há mais segredos? A dúvida apertava. Seu coração ainda queria acreditar. Afinal, era o amor que havia crescido em momentos de pura intensidade. Sim, prometo. Eu vou te proteger. E nós vamos descobrir juntos o que está acontecendo. Não. Importa o quê? A certeza nas palavras dele incendiou algo dentro dela. E ali, enquanto tudo desmoronava ao redor, Clara decidiu. A verdade, a dor, a esperança, tudo girava como um furacão. Mas o que viria a seguir?
A aventura estava apenas começando e ela não tinha mais medo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença na nossa comunidade. Vamos juntos nessa!